Eu não vou entrar no mérito da derrubada desse veto, mas algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiro, assim, nenhum funcionário do Estado teve reajuste salarial. Ninguém teve. Porque não pode se dizer que 5% significa reajuste salarial. E menos ainda, aumento. Considerando que a maioria dos funcionários do Estado estão há quase 4 anos sem nenhum tipo de, sei lá, nem sei como chamar isso, porque aumento salarial não é, reajuste não é, essa migalha que o governo deu de 5%. Considerando que também no governo anterior eles tiveram aumento muito abaixo da inflação, a perda salarial da maioria dos funcionários do Estado, considerando professores, policiais e todos os demais, é de aproximadamente 28%. Aproximadamente. Portanto, esses 5% que teve recentemente não recompõe absolutamente nada. Principalmente para quem já ganha a miséria que ganha um professor, por exemplo, que tem salário inferior a R$2.000. Então não houve reajuste. Vale registrar que se havia problema também para os funcionários de carreira que aqui estão hoje, que o piso salarial estabelecido pela lei para os professores não é pago pelo Estado, está na Justiça há um tempo e isso não se resolve. O piso salarial, que é de 2.000 e alguma coisa, R$2.800, R$2.900, e que não é pago. Hoje, um professor da rede estadual com doutorado tem um salário de R$3.000, aproximadamente 3.000 e poucos reais. É claro que num parlamento as pessoas têm, e eu votei hoje aqui, não é por ser contra A, B ou C, eu votei pela forma coerente como que eu me porto aqui nesse parlamento desde o dia que aqui cheguei. Eu fui contrário a esse projeto naquela ocasião e hoje votei para a manutenção do veto. E hoje é um dia histórico. E aqui, não entrando, e não é uma crítica à derrubada do veto, mas é um dia histórico por esses 3 anos e meio aproximadamente que eu estou aqui, porque nesse tempo é apenas a 2ª vez que um veto do governador é derrubado. Um foi de um projeto do deputado Freitas a respeito da Associação de Pimenta, de produtores de pimenta, que naquela ocasião, na verdade, foi derrubado por um cochilo da base do governo, porque senão não teria sido derrubado. Então, na verdade, esse é o primeiro veto, e de certa forma com as bênçãos do governo. Então, assim, e eu lamento, não a derrubada desse veto, eu lamento que tantos outros vetos nós não tenhamos conseguido sensibilizar a base aliada a derrubar também os vetos. Porque aqui votamos muitos projetos que foram vetados pelo governo de inclusão social, de melhoria na área da educação, de melhoria na área da saúde, e que foram derrubados. Eu nunca votei a favor de um veto ou contra um veto por ser contra ou a favor do governo. Por exemplo, quando eu voto a favor do projeto de um deputado, e se o governo veta, eu vou votar contra o veto do governo. Se eu votei contra o projeto do deputado, quando chega o veto do governo, eu voto pela manutenção do veto. Eu me porto assim, porque quando eu voto em um projeto, eu já estou muito bem fundamentado porque estou votando daquela forma. Então, assim, quem sabe agora, nesse restinho ainda de legislatura, nós não tenhamos um plenário mais sensível aos bons projetos que o governo veta, mas cujos vetos são sempre mantidos nessa casa. E muitas vezes projetos de grande alcance, projetos fundamentais para a sociedade, seja na área da agricultura, da saúde, da educação, do meio ambiente. Então eu só gostaria de registrar esses pontos aqui, que a gente precisa refletir também como nos portamos aqui em relação à votação. Então, defender a derrubada de um veto porque se achou que era muito justo e tal, mas quantos outros projetos nós provamos aqui por A mais B,
que eram constitucionais, que eram legais, que eram justos, que eram necessários, mas não conseguíamos sensibilizar a maioria dos colegas. Fica aqui a minha reflexão. Muito obrigado, presidente.